Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará. Nossa conversa com o Jarbas Vasconcelos foi ao ar livre no Complexo Estação das Docas, no centro de Belém, obedecendo às regras de distanciamento social, uso de máscaras por toda a equipe e álcool em gel nas mãos. Jarbas tem 53 anos, atuou como advogado trabalhista e presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará, por 2 mandatos consecutivos, de 2010 a 2015. Nas eleições de 2018, foi candidato ao Senado Federal pelo Partido Verde, mas não se elegeu. Convidado pelo governador Helder Barbalho para comandar a SEAP, está no cargo desde o início do governo. Voltamos com o Papo do Tucupi, agora gravado ao ar livre, por causa da pandemia, aqui na Estação das Docas. E a nossa conversa é com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, o advogado Jarbas Vasconcelos. Obrigado, Jarbas, pela sua participação aqui no Papo do Tucupi. Pergunta que sempre se faz, o povo paraense sempre fez, é dizer que o crime organizado chegou no Pará e chegou de uma forma muito violenta. E não existe crime organizado fora que ele não seja tramado dentro das cadeias, dentro do sistema penitenciário. Sim. Qual é a situação hoje do Pará? A situação do Pará hoje, ela é uma situação boa, é uma situação sob controle, administrável. Quando nós chegamos à SEAP, Tito, e todos os meus pares chegaram ao sistema de segurança pública, nós tínhamos uma situação totalmente endêmica, ou para usar uma expressão de hoje, pandêmica de violência no estado do Pará. E o centro, ou o epicentro desta epidemia de violência era o sistema prisional, eram as cadeias. No Pará, havia a clara conexão entre o crime de dentro e o crime de fora, onde se percebia como numa fotografia, claramente, topicamente, que os líderes das organizações criminosas não estavam fora, eles estavam dentro. Então, os de dentro adquiriram muito maior poder de mando, de controle do crime, do que os de fora. Por quê? Porque o sistema prisional, ele não tinha qualquer controle de acesso. Então, quem foi encarcerado percebeu que ele poderia tomar conta daquele território, que ele poderia se apropriar, inclusive, de bens públicos, como alimentação, como os remédios, como vestuário, para fazer disso fonte de financiamento do crime. E, além do que, ele tinha uma massa de 20 mil internos que poderiam consumir e também fazer as suas redes de venda, principalmente da droga. Então, este sistema aqui passou interno, de dentro, a ser mais forte do que esse aqui que estava de fora, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos, no econômico, no financeiro, na liderança, na capacidade de ter membros disponíveis para trabalhar. Então, no Pará, nós poderíamos dizer que nós tínhamos aqui a maior indústria, a maior secretaria do Estado, o maior empreendimento econômico do Estado, não era nenhum deste lado da sociedade, mas estava dentro da prisão e tinha, se eu contar que cada preso tem uma rede fora, ou tinha uma rede fora de trabalho, eu tinha aí 100 mil, 120 mil pessoas trabalhando para o crime. Quanto mais a polícia prendia aqui, mais o crime ficava aqui fora, aqui dentro, mais forte, porque a polícia terminava prendendo e o crime recrutando este preso para os seus exércitos, para as suas hortes, fazendo dele mais um dentro dessa rede. Esse ciclo foi que nós interrompemos e a consequência disso é a queda da criminalidade. Ou seja, não pode se trabalhar sem um sistema integrado, ou seja, não pode a polícia de fora trabalhar de um jeito e a polícia aqui carcerária trabalhar de outro. Hoje em dia existe essa integração? Existe, veja, a nova doutrina de segurança do Estado do Pará, trazida pelo governador Helder Barbalho, é a de que a segurança começa na cadeia, né? Não começa na rua, né? Ela começa na cadeia. E, de fato, nós passamos
isso é o grande pulo do gato, né? Usar essa expressão paraense, é o grande pulo do gato da política de segurança. Por quê? Porque ao controlar o sistema prisional, todo o sistema aqui fora de violência, as redes criminosas foram sendo afetadas e desarticuladas, né? Quando nós chegamos e colocamos 50 lideranças criminosas mais destacadas do crime dentro da cadeia, que também eram também lideranças fora da cadeia, para o sistema prisional federal, isso afetou o crime. Depois nós selecionamos outras 200 lideranças criminosas de todo o estado do Pará e colocamos numa única unidade prisional, que é o nosso presídio de segurança máxima. Isso foi um pouco que o Rio de Janeiro fez, né? Rio de Janeiro, olha, talvez Santa Catarina, né? São modelos, né, Tito? Eu não criei nada, nós não criamos nada. Como já dizia o Chacrinha, né? Copiamos tudo, né? Nada se cria. Eu gosto muito de copiar, né? Eu acho muita pretensão do ser humano dizer que tem uma ideia nova, genuína, que vai... né? Eu procuro copiar, né? Ainda que você agregue aquele seu toque pessoal, aquela novidade, aquela individualidade que é própria de quem tem um pensamento criativo, mas você tem que copiar. E nós copiamos aqui, dizemos assim com toda humildade. Rio é um exemplo, Santa Catarina é um belíssimo exemplo, o Maranhão aqui do lado, que saiu de Pedrinhas, aquela coisa de motim, rebelião, fogo, aquela coisa toda que abalava a gente. O Dino é da área, né? Advogado. Sim, o Flávio Dino foi advogado, foi juiz federal, né? Trouxe o Murilo de Minas Gerais, que é para ser o secretário, que também é uma pessoa muito experiente, criou uma equipe. O Ceará também é um modelo nosso que a gente copia. O fato de você ter sido presidente da Ordem te capacitou para esse cargo de dizer, olha, nós podemos implantar algo que possa ajudar a segurança pública no Pará? Com certeza, né, Tito? Quando eu fui presidente da Ordem, todo ano nós fazíamos uma inspeção carcerária em todos os presídios. E todo ano os relatórios eram praticamente idênticos, né? O Estado não conseguia entrar nos pavilhões, os agentes penitenciários eram humilhados, eram feitos de reféns toda semana, o crime, as fugas, eram fugas em massas. Toda semana, pra você ter uma ideia, a colônia penal de Santa Isabel, a Cipase, a antiga Heleno Fragoso, hoje está com uma lotação imensa. Por quê? Porque não se foge, né? Antes não tinha lotação, por quê? Porque fugia de lá, em média, 150 presos por mês. Então, né? Então era um sistema que não tinha controle algum, não sabia-se nem quantos presos tinham, né? Não sabia-se quantos presos tinham doente, qual era o tipo de doença. Por que chegou nessa situação? Quem era sentenciado, quem não era. O Estado perdeu completamente o controle do sistema prisional paraense. A verdade é essa. O Estado perdeu o controle, né? Há uma visão que eu digo que essa visão termina unindo aos intelectuais da esquerda e aos intelectuais da direita, de que preso não tem recuperação. E hoje o sistema prisional brasileiro tem dado mostras evidentes de que o preso tem recuperação social, sim, né? Você citou o exemplo de Santa Catarina, que é o nosso paradigma nessa matéria. Em Santa Catarina hoje, 80% dos presos trabalham em estudo em penitenciárias do estado de Santa Catarina, 100%. E o preso que trabalha em estudo está comprovado, ele não reincide, ele não volta à criminalidade. Aqui no Pará, nós aprovamos agora no mês de junho uma lei muito importante, que é a lei do fundo rotativo, em que prevê que o trabalho prisional, que é de uma bolsa de um salário mínimo, dividido em 4 partes. Uma parte para o Estado, para a família, uma parte para o preso e a metade que sobra, que resta disso aí, é para a família em situação vulnerável. Com isso... Mas para quem trabalha? Para quem trabalha. Com isso, o preso que trabalha, ele vai ter uma bolsa que ele vai poder acessar na saída dele em definitivo, portanto ele vai acumulando aquilo ali, e chega um momento que aquela bolsa, ela passa a ser muito atrativa para ele, para que ele não cometa crime, para que ele não seja um preso de bom comportamento, se adeque ao comando do sistema, e ao mesmo tempo ele está sabendo que do trabalho dele, a família dele está sobrevivendo com dignidade. O Estado, com essa bolsa,
impede que a família em situação de vulnerabilidade vá ser cooptada para as redes do tráfico, tá certo? Então, e o Estado, com 25% que lhe cabe, reinveste em formação da mão de obra e melhoria da unidade prisional de onde vem esse recurso. Agora, esse sistema está sendo adotado com muito sucesso, Tito, em Santa Catarina. É um conceito de autossuficiência. Santa Catarina, no ano passado, fechou o ano arrecadando 34 milhões com o trabalho prisional. E essa é a grande questão que você botou prisioneiro na rua, né? Quer dizer, o pessoal que está cumprindo pena para trabalhar na rua, para trabalhar para empresas, para trabalhar para o poder público. A ideia, Tito, é essa. Olha só, nós tivemos no primeiro momento uma meta, colocar todas as unidades prisionais sob controle. Nós conseguimos essa meta no dia 30 de julho agora, né? Todas as unidades prisionais do Estado, as 49 unidades prisionais, estão sob o controle do Estado. Não há uma sequer... Eram 43, né? Já 49 tem... agora. Agora são 49. 49. Abriram mais 6. E nós estamos abrindo muitas vagas, né? Depois eu falo isso, mas o que eu quero dizer nesse momento é assim, que nós colocamos sob controle. Qual é o desafio? O desafio depois do controle e junto com o controle é estabelecer as assistências de que fala a Lei de Execução Penal. Assistência à saúde, isso nós estabelecemos, assistência jurídica, isso nós temos estabelecido, e educação e trabalho, né? No governo passado, nós tivemos o fechamento de 39 espaços que eram destinados à sala de aula para transformar em cela. Hoje, nós estamos abrindo novas vagas e, com isso, permitindo que esses espaços se retornem para serem salas de aula, né? E colocando os presos para trabalhar. Nós temos um projeto Unidade Prisional Produtiva, a gente ainda não conseguiu ter empresa trabalhando, abrindo célula produtiva dentro da unidade prisional, como tem em Santa Catarina, como tem no Maranhão, como tem no Ceará, mas eu espero que brevemente nós consigamos isso. Nós estamos com uma empresa de Santa Catarina que quer fazer a verticalização da cadeia do alumínio aqui, a partir de unidade produtiva dentro da penitenciária de Abaetetuba e depois para trabalhar a verticalização do alumínio com uma unidade prisional dentro da colônia de Santa Isabel em Americano. Então, eu espero que esse projeto seja exitoso, ele já foi apresentado, ele tem em pleno andamento, a CEDEM, projeto de negócio. É um projeto que custa caro, né? Esse aí é um investimento previsto de 100 milhões, né? E que depois pode ampliar e pode gerar 400 empregos, tanto para mão de obra carcerária e também empregos indiretos, na mesma proporção, para a mão de obra civil da sociedade, dinamizando a economia. Jarbas, qual foi a situação que você encontrou em Belém, no Pará, de um modo geral, em relação ao crime organizado? Quantas facções tem aqui, quantas foram importadas e quantas são nativas daqui? Tito, é interessante, nós tínhamos poucas facções criminosas locais. As facções criminosas locais, elas se associaram basicamente às duas grandes facções nacionais, o Comando Vermelho e o PCC, né? E tem comandos aqui e grupos locais, inclusive pela força que nós fomos tomando dentro das unidades prisionais, estes grupos pequenos foram se dissolvendo, porque eles não conseguiam sobreviver. E aí, com isso, hoje, nós temos uma situação dentro do presídio em que poucos presos, só as lideranças realmente, que estão segregadas em cada unidade prisional e numa unidade de segurança máxima que temos em Americano, que se declaram pertencente a esse ou aquela organização criminosa, né? Mas nós sabemos que a luta, ela não está vencida, né? Ela precisa de continuidade, né? Há falando honestamente, a minha avaliação é de que há uma latência dessas organizações criminosas dentro e fora do cárcere em função da pressão do Estado sobre elas. Mas elas não estão mortas, elas não estão completamente esvaziadas. Elas ainda detêm muita força, até porque elas detinham um poder econômico muito grande. E este poder econômico, apesar de bastante esvaziado, apesar de bastante atacado,
ele existe ainda, né? Nós não tivemos mais, há um ano que nós não temos fuga em massa, há um ano que a gente não tem motim, que não tem resgate, que nós não temos nenhuma situação gerada pelas organizações criminosas. Mas Belém é um foco das organizações criminosas. Não só Belém, todo o interior do estado, todas as cidades médias do interior do estado tem organizações criminosas, todas. Vou mostrar aí o Redenção, massacre de Marabá. Altamira no ano passado. Redenção, né? Marabá, Altamira, a Transamazônica como um todo é um corredor do tráfico, a BR-163, onde tem corredor de tráfico, tem organização criminosa, inclusive em cidades pequenas na calha dos rios. O que foi feito depois daquele massacre de Altamira, onde 58 morreram? Pois é, nós não tínhamos chegado em Altamira. Altamira era um exemplo de uma unidade prisional inteiramente entregue ao crime, em que uma organização criminosa resolveu exterminar a outra. Agora, nós chegamos em Altamira e você vê hoje o que acontece em Altamira. Um presídio em que moderno, novo, com uma administração padrão, né? Ontem eu estava recebendo fotos e vídeos de Altamira no dia de ontem, os presos trabalhando, estudando, assistindo palestras, cursos de formação, não, enfim, hoje a cadeia de Altamira é um belo exemplo, onde a grande parte dos presos trabalham, estudam e estão dentro do procedimento com bastante disciplina. Agora, no dia do aniversário, estive lá juntamente com o Alame, o comandante... O Alame é o secretário de Segurança Pública, o comandante Dilson da PM e o nosso comandante do COP, o coronel Vicente, estivemos lá e pudemos abrir o presídio para a sociedade. Abrimos. Não, né? Os presídios brasileiros, de um modo geral, sempre foram verdadeiras pocilgas, né? E custavam muito caro ao Estado. Sim. Agora você vê o presídio do Pará, Tito, é um presídio que não tem cheiro, é uma unidade prisional que todo dia se lava, que todo dia é desinfeccionada, em que dentro das celas não existe aquela bagunça, aquela coisa que passa na imagem, cheia de pano, cheia de cigarro, cheia disso, cheia daquilo, de estoque, com os presos mascarados, com a camisa não existe isso. Hoje você entra numa unidade prisional... Tudo de macacão... Tudo de uniforme, preso de cabelo cortado, barba raspada, onde é obrigatório se dar bom dia, boa tarde, se pedir licença, se dizer muito obrigado. Né? Essas palavras-chave de disciplina, de educação. Né? Os presos não podem e não fazem mais aquela algazarra, aquele barulho, etc. Quando o preso quer falar, como uma comunidade civilizada de muita gente, se pede com licença e por favor e se fala. A cadeia do Pará mudou completamente, completamente. Isto é protocolo e procedimento de manejo dos internos. Né? Então nós hoje entramos no pavilhão a qualquer hora do dia e da noite. Antigamente o Estado pegava, se tinha que dar comida, ele deixava na porta da cela e o líder da facção vendia ou dava para quem ele quisesse. A mesma coisa remédio. Ou seja, ele negociava, né? Negociava. A gente, quando entrava em unidades prisionais, onde está a comida guardada? Tinha comida, estoque de remédios, porque os remédios eram vendidos. Tinha a farmácia da unidade e a farmácia da organização criminosa, onde lá se vendia tudo. E isso nós acabamos. Né? Então, hoje, nosso técnico de enfermagem vai e leva o comprimido, o antibiótico de 12 em 12 horas, na cela, na mão do preso. E como está enfrentando a pandemia a turma, com este protocolo, a população carcerária? Tito, com este protocolo de segurança, nós acabamos vendo agora um benefício à saúde. Por quê? Porque até agora, graças a Deus, pode acontecer, se acontecer não é nenhum demérito, nós mostramos isso todos os dias, diariamente, no CEAP em números, né, essa evolução. Até agora nós não temos preso morto por Covid. E foram poucos os casos de gravidade que nós levamos à rede pública, nenhum evoluiu a óbito, então nós temos uma situação relativamente, hoje, não diria tranquila, né, porque Covid nunca é tranquilo, mas uma situação administrável, né, relativamente estável, né, e dentro dos presídios, e nós estamos administrando a pandemia. É claro que a pandemia é fruto mais da sociedade que está aqui fora. Nós suspendemos as visitas, mantivemos a visita virtual,
O estado do Pará foi o único estado do Brasil que manteve, além da visita do virtual dos familiares, manteve a entrevista tanto virtual quanto a entrevista física dos advogados. Nós não interrompemos. Houve uma grita dos advogados, né? Foi resolvido isso? Tito, nós agendamos só, porque o que é que acontecia? Nós, advogados, podíamos ir a qualquer dia, a qualquer hora, sem agendamento num presídio. A princípio, esse direito é muito bom, mas veja, quando o advogado vai numa unidade prisional de Americano, atrás de um cliente dele, chamado Antônio Raimundo da Silva, sei lá, aí localiza onde está o Raimundo Antônio da Silva. Era isso que acontecia. Traz o Raimundo Antônio da Silva para falar com o advogado. Isso demorava 3, 4 horas. O advogado perdia, né, o dia todo para falar com o Raimundo Antônio da Silva. Até localizar. Como é que é agora? O advogado agenda, quando ele chega em Americano, hoje, agora, nesse momento... Agenda virtualmente. Agenda virtualmente. Agora, nesse momento, deve ter um colega lá, que já agendou ontem, sexta-feira, quinta-feira, para o dia de hoje, né, às 11 horas da manhã, o cliente dele vai estar lá, sentado, esperando ele no parlatório. Qual é a perda de tempo dele? 0. O tempo só da entrevista com o cliente. Então, esse sistema melhorou. Claro, toda mudança tem resistência. Mas hoje, nós temos, sabe, quase 3 milhares de advogados cadastrados no sistema e que estão usando esse sistema e estão, com certeza, felizes e mais contentes do que com o sistema anterior, que ele tinha o falso direito de falar a qualquer hora. Sabe, o grande problema do Retreco, as cadeias, as penitenciárias estão muito longe da população, né? O povo não quer saber o que se passa lá, mas quer saber os cadáveres na rua, as execuções e o que está acontecendo, principalmente dos grandes assaltos, né? A mão armada. Quero saber para você se a investigação chega lá e as ordens ainda saem de dentro dos presídios. Não sai mais porque não tem como se comunicar, né? Então, nós, Tito, não temos mais tomada de celular ou tomada de luz elétrica em nenhuma cela, em nenhuma cadeia do Pará. Ou seja, tomada para carregar o celular não tem mais. Não tem mais. Então, toda a iluminação hoje das unidades prisionais, nós mudamos aquela arquitetura que a iluminação era direto na cela e toda a cela tinha tomada. Nós mudamos isso, colocamos nos corredores, pintamos, reformamos, iluminamos, melhoramos a ventilação térmica e tiramos as tomadas, né? Com isso e com o controle de acesso que nós temos, que é muito rigoroso, né? Isso é vital. O acesso à unidade prisional tem que ser um acesso com muito controle. Unidade prisional não é um prédio público qualquer, como se dizia no Pará, né? Essa ideia, eu vou lá na unidade prisional como se eu fosse aqui na Estação das Docas, eu entro a qualquer... Não é assim. Uma unidade prisional é uma unidade de segurança, né? Os novos presídios que nós estamos entregando, nós não temos muro, nós temos muralha blindada, é uma unidade de segurança, né? Tinha um mito que dizia assim, a gente não pode andar armado. Nossos agentes andavam desarmados e os presos andavam armados. Nossos agentes não entravam no pavilhão, não podiam comandar o presídio. E os líderes das facções criminosas entravam e comandavam o presídio. E quando queriam, transformavam o nosso agente em refém. Hoje não. Nossos agentes estão concursados, a gente tem feito concurso público, treinamento, né, capacitação. Para comandar uma estrutura como essa, é preciso quase 2.000 pessoas, 1.500, não sei. Sim. Nós temos... E aí como é que... Profissionalizaram? Nós estamos profissionalizando crescentemente, Tito, para você ter uma ideia. Nós também, com esse crescimento, liberamos a Polícia Militar do Estado para a atividade que é o fim dela, que é proteger o cidadão que está em liberdade. Aqui no Pará acontecia um outro absurdo, que era a Polícia Militar prender e ir para a cadeia junto com o preso, porque o maior batalhão da Polícia Militar do Estado era exatamente aquele que atendia o sistema prisional. Este batalhão que já chegou a ter, quando nós assumimos, 410 homens, hoje ele tem 108. Então, e crescentemente nós demandamos cada vez menos. E agentes penitenciários? Nós temos agentes penitenciários hoje concursados, nós não tínhamos nenhum agente penitenciário concursado. Hoje nós temos 1.100 agentes penitenciários já concursados, né? E temos mais 2.000
e 400... Ou seja, ele vai ser treinado para ser agente penitenciário. Ele é treinado hoje para ser polícia penal. Ele é capacitado. Nós capacitamos isso com a Força-Tarefa de Intervenção Prisional, com grupos especiais dos outros estados. O treinamento tem sido muito intenso. Agora mesmo está convocado um novo concurso para que todos os agentes, 100% deles, sejam concursados. Então, nós, com isso, crescemos em profissionalização, em preparo. Hoje a ideia é trabalhar com autossuficiência na segurança e também na manutenção do cotidiano das casas penais, né? A ideia é da autossuficiência. Por quê? Porque o sistema prisional, Tito, como você falou, custa muito caro. Então nós queremos que a mão de obra prisional produzir comida, né? Hoje a gente fala assim, nós queremos produzir alguma comida, e nós já começamos a fazer isso, que os presos consomem. Mas no futuro nós queremos produzir toda a comida. Nós queremos produzir os uniformes. Hoje nós produzimos uma parte dos uniformes, mas nós queremos produzir todos os uniformes, todo o material de higiene, todo o material de limpeza. Nós, em cada unidade prisional hoje, nós temos uma brigada de internos responsáveis pelo asseio, pela conservação, pela manutenção predial, pela higiene. Então, com isso, nós vamos usando uma mão de obra prisional e também buscando baratear o sistema. É uma vantagem para o preso, que tem a remissão da sua pena, e o preso está trabalhando, não está pensando... A cada 3 dias bobagem. trabalhados tem um dia de remido da pena. Já, mas eu não sei se havia alguma teoria em relação... Você falou que as cadeias, né, viraram casa de segurança agora. Antigamente, talvez por uma interpretação sociológica, Sim. achavam que tinha que ter uma circunstância qualquer de amparo ao preso. Sim. E aí tinha até sexo, né, nos presídios. Você podia levar a parceira. E isso aí, como é que está essa circunstância? Bem, Tito, nós entendemos que a unidade prisional é um local de segurança, onde o interno deve cumprir a sua pena, estudando, trabalhando e acatando um regime disciplinar, né? Então, com isso, nós controlamos bastante o acesso, as visitas, inclusive as visitas íntimas. Nós suspendemos as visitas íntimas no presídio do Pará. Visitas íntimas é o sexo mesmo, né? É o o preso sexo. fazer sexo. Nós tínhamos os motéis, né? Toda a unidade prisional tinha o seu motel. E o que acontece? Nada contra a felicidade humana trazida pelo sexo, mas acontece que nós tivemos que disciplinar isto. Nós hoje marchamos para fazer um estatuto da regalia, aonde no estatuto da regalia para o preso de bom comportamento, que é um trabalho, etc., nós possamos admitir o retorno dessa prática da visita íntima. Mas, por hora, no estado do Pará, nós temos há um ano, exatamente há um ano, que nós suspendemos a visita íntima. Antes, essa situação era uma coisa absurda dentro da cadeia, porque a cadeia não tinha controle. Mas bórnia, né? Mas bórnia. Você tinha farra. Eu tenho vídeos aqui de unidades prisionais. A bebida, a droga, tudo entrava lá. DJ, prostitutas, droga, rave dentro do presídio. Rave. Né? Por quê? Ninguém tinha controle? Delivery de prostituição, de bebida, de comida. Não tinha controle. Quem mandava na cadeia era o crime. É por isso que hoje, quando a gente coloca a unidade prisional sob o controle do Estado, se os nossos agentes prisionais, nosso COP pergunta quem manda na cadeia, e os presos respondem, é o Estado. Porque antes, né, os líderes das organizações criminosas perguntavam também a mesma coisa. Quem manda na cadeia? E se dizia, é o crime. Agora se diz, é o Estado. Agora que Comando Classe A, Família do Norte, PCC, CV, né, Comando Vermelho, essa turma é importada ou já é gente que foi cooptada por aqui? Olha só, os importados, eles já não têm mais essa liderança, né? Muitos deles, as lideranças dessas organizações hoje, elas são, na sua grande maioria, paraenses, né? As organizações criminosas, elas foram formadas no início por pessoas de fora, notadamente do Rio e São Paulo, né? Aqui na região, a Família do Norte aqui no Pará, que tem muito no Amazonas, mas aqui no Pará não tem. Esse Comando Classe A que você referiu
é uma organização que havia em Altamira, exatamente a que fez o massacre junto com o PCC, foi essa organização criminosa. Eles estavam juntos. E eles então, hoje essas organizações, como eu disse, elas estão num estado de latência. Elas não conseguem sobreviver dentro do cárcere, né? Porque as lideranças do crime organizado, no nosso método de procedimento dentro da cadeia hoje é o seguinte: se alguém se declara líder da organização criminosa, nós separamos ele da massa carcerária. E ele passa a ser, ele quer ser líder? Quer. Ele vai ser líder dele mesmo, né? E se ele conturbar aquela unidade prisional, ele passará para uma outra unidade prisional intermediária de segurança, depois para uma segunda, que é de segurança máxima, né? E o caminho dele será ir para o sistema federal e ficar lá até 8 anos. Então, não é mais um bom negócio você querer ser líder de organização criminosa. Antigamente, o líder de organização criminosa, Tito, ele falava com as autoridades do Estado de terno, de paletó, de blazer. Sério? Sério, claro. Quando a polícia entrava lá, o choque, eles eram avisados para eles se afastarem, para não acontecer qualquer tipo de lesão ou refrega em relação a eles. Ou seja, o Estado tinha medo? O Estado tinha medo. A cela desses líderes tinha ar-condicionado, a cela desses líderes tinha cama de casal, a cela desses líderes tinha cava de vinho, churrasqueira, frigobar, né? As chamadas vilas, que é um conjunto de celas que eram dadas para os líderes, o Estado fazia isso para que eles não tumultuassem a cadeia. Então, a negociação do Estado, antes da gente chegar, era essa. O método qual era? O Estado negocia com o crime organizado para ele não tumultuar a cadeia. E o que é que o crime organizado quer? Que o Estado fique do lado de fora para ele comandar a cadeia. Era esse o acordo feito. E de lá eles saíam para fazer os negócios dele? Muitas vezes eles saíam, vinham aqui fora, né? Eu tive, como presidente da OAB, a execução de um colega, que os 3 executores do crime eram da prisão. Eles saíam e voltavam para a prisão, matavam e voltavam. Quer dizer, é muito difícil a polícia fazer isso, né? Pô, que matou essa pessoa aqui? Um presidiário que voltou para a prisão. Quer dizer, ele saiu, matou e se recolheu. Então a prisão do Pará era exatamente aquilo que eu não gosto muito, porque é apropriado por uma ideologia, às vezes, muito autoritária, etc. Mas a unidade prisional do Pará era o melhor exemplo do escritório do crime, onde as lideranças criminosas eram bem guardadas da concorrência, porque aqui fora eles têm que se guardar a si próprios. Lá não, está dentro de uma unidade prisional, a polícia militar na muralha, eles estavam guardados da concorrência. E adentro fazendo... Ou seja, não era nem vantagem ficar fora. Não era vantagem ficar fora. Quando teve o maior resgate, que morreram 26 pessoas, no dia 10 de abril de 2018, o maior líder do Comando Vermelho desta unidade, que hoje está no regime, no sistema federal, disse para aqueles que vinham resgatá-lo: o meu papel não é sair daqui, meu papel é ficar. Meu papel não é sair daqui, é ficar. Isso ilustra com toda a eloquência o que nós estamos falando aqui. Era negócio ficar dentro da cadeia, não era negócio sair. Jarbas, quer dizer, quem por estudar um pouco da história brasileira, um pouco da história da violência do Brasil, do crime organizado, vê que esse crime organizado começou exatamente com os bicheiros, o pessoal que veio do crime da tortura, e eles que organizaram o jogo do bicho, o Capitão Guimarães, Anísio, Castor, essa turma recrutou a Tigrada do Purão e organizou o crime no Rio. Mas depois o jogo do bicho passou a ser uma coisa não rentável, surgiram outras pessoas, o tráfico. E depois a proteção, que é a milícia. Ou seja, os dois problemas da segurança pública, é o tráfico e a milícia? Sim, o tráfico e a milícia. E você vê que nós também temos sido muito rigorosos com um e com o outro, né? A milícia, muita gente egressa da polícia militar. Né? Mas você vê que nós fizemos uma portaria em maio do ano passado dizendo que o crime de milícia, que é o crime do artigo 288-A do Código Penal, não dá o direito à prisão especial. E com isso, foi um fator de muita inibição, né, para esse tipo de crime. Por quê?
porque quem é policial militar, quem é guarda municipal, polícia civil, etc., que participava desses grupos, passou a ficar preocupado de ser mandado para cumprir a sua pena num presídio comum, onde ia estar do lado de outros meliantes que possivelmente sabiam da sua condição de miliciano, e aí a situação ia ficar bastante insegura para ele. Então você vê que o crime de milícia de maio de 2019 para cá, ele não caiu assim numa descendente, numa diagonal, ele caiu numa vertical, né? Ele, principalmente crimes contra os policiais, que é bom que se destaque, esses crimes contra policial praticamente foi zerado, porque também o miliciano civil ficou com medo de executar o policial, e o policial também, que participava desse grupo, de fazer execução com outros criminosos. Então, o crime de milícia caiu vertiginosamente de maio para cá, em função do nosso controle também dessa portaria. Jarbas, quantas milícias nós temos identificadas no Pará? Nós não temos uma identificação de grupos de milícias quantificada, nós temos de organizações criminosas, mas tanto uma quanto a outra, neste momento, ambas estão muito enfraquecidas. Nós tínhamos execuções em carro prata e carro preto todos os dias na Grande Belém, por exemplo. Não só na Grande Belém, também nas cidades médias do interior do estado. Hoje nós não temos mais essa exibição, nós não temos lá no interior do Guamal, da Guanabara, ou no Buraco Fundo, áreas de bairro inteiro que estavam dizendo isso aqui é do Comando Vermelho, isso aqui não entra. Então hoje nós assistimos, a olhos vistos, um enfraquecimento dessas redes criminosas, seja de miliciano, seja de não miliciano. Então essa é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, para a gente também não cantar vitória antes da hora. Eu estou usando a expressão aqui desde esta entrevista de que essas organizações estão latentes, elas não estão mortas, elas estão latentes, elas estão enfraquecidas, mas ainda é grande o poder delas, é grande o poder de articulação, e o Estado precisa continuar com a política feita até agora nessa direção e ampliar para que nós possamos ter cada vez mais políticas públicas de inclusão social, impedindo esse círculo danoso no Brasil, do Pará, de que quando o pai é preso, o filho também vai ser preso um dia, porque ele também vai ser criminoso um dia. A mãe, a irmã, etc., e a família toda passa a servir ao tráfico. Então, este é o grande desafio, que não é só da prisão, percebe? É o desafio das políticas sociais do Estado brasileiro e particularmente do Estado do Pará. Pois é. Por causa disso, é sabido que o garotão, quando eu falo o jovem trombadão, quando ele rouba uma lata de leite, ele vai, se mistura lá com aquela turma e ele é aliciado. Ou vai para um lado ou vai para o outro, senão ele morre. Sim. E aí, como é que você cuida disso? Esse é o problema de um sistema em que não prendia com qualidade, né? A gente hoje, na doutrina de segurança pública deste governo, e esse é muito recente no Pará, a gente tem procurado fazer apreensões de quem tem relevância no mundo do crime. Quando você sai prendendo indiscriminadamente, o que acontece num sistema em que não era segura a unidade prisional é você recrutar mão de obra para o crime. É por isso que existia essa situação, que eu chegava a falar assim com policiais, disse, eu não estou conseguindo, cara, eu estou trabalhando, está prendendo como nunca, porra, e o crime continua aumentando, não sei o que está entendendo. É fácil compreender, é que quando ele prende, ele entrega aquele garoto, da lata de leite, do batedor de carteira, ele entrega aquele garoto... Na mão do crime organizado, né? Na mão do crime organizado. O crime organizado prepara ele sai de lá, se torna um executor, uma pessoa preparada para praticar crimes muito mais complexos, a ser um líder de rede criminosa. O que é que você assiste hoje? A polícia investiga e prende o líder de uma rede criminosa. Com isso desfaz a rede criminosa. Quando esse líder vai lá para dentro da prisão, o que é que acontece? Esse líder é isolado da massa carcerária, ele perde o poder de comando dessa sua rede aqui fora. Aí sim eu tenho uma queda do crime. É isso que está acontecendo hoje. E você não mistura mais os pequenos delitos com os grandes delitos? Toda a nossa cadeia é separada. Preso sentenciado, preso provisório, preso que é doente, preso que é perigoso, preso que tem bom comportamento.
cada cela, cada ala, cada pavilhão tem um tipo de preso. Então, nós sabemos perfeitamente, e isso é um protocolo de controle das unidades prisionais. Jarbas, quanto custa um preso aos cofres públicos Hoje, aproximadamente R$ 2.100 por mês? por mês. E esse é um objetivo de a gente diminuir esse custo, criando essas equipes de manutenção, de produção, essa ideia de autossuficiência. É preciso fazer com que o preso trabalhe lá fora e trabalhe para ele próprio. Mas é um bom investimento na segurança pública. Sem dúvida, veja, você não pode mais falar, depois do exemplo dado aqui no Pará, mas não só no Pará, né? Em Santa Catarina, no Maranhão, no Ceará, você não pode mais falar no Brasil que você vai fazer segurança pública sem levar em conta a situação prisional. Se você disser que vai fazer segurança pública, que vai diminuir o índice de criminalidade, sem levar em conta o que se passa no sistema prisional, você está sendo populista, demagogo e não sabe e não conhece o sistema de segurança pública. Né? Há algum tempo se pensou muito que eu contratando policial militar e policial civil, colocando na rua, eu acabava com a criminalidade. Nós vimos que nunca a criminalidade cresceu tanto quanto nas últimas 2 décadas, né? Onde prevaleceu essa ideia. E nos estados em que começou a se pensar que controlando o sistema prisional era a forma mais barata, mais fácil, era a linha reta para abordar o problema da criminalidade, fazer com que ela caísse, diminuíram seus índices de violência. O Pará, lamentavelmente, demorou muito, e eu não estou falando de governo, estou falando de Estado. O Pará demorou muito para perceber essa realidade, percebeu, nós estamos enfrentando, é difícil o diálogo, é difícil a aceitação desse diálogo, né? Mas é verdade também que quando nós começamos a nossa caminhada há 1 ano e meio, nós tínhamos muito mais resistências. Hoje as pessoas começam a ver, porque passa a ser visível. Quando eu digo, Tito, vamos ali, vamos ver uma unidade prisional funcionando agora, nesse exato momento. Você vai ver lá o que eu estou falando está acontecendo. Aí você diz, puxa, é possível a gente fazer diferente. Você vê que a violência caiu, né? E a violência continua caindo. Então você diz, pô, não é só policial militar e policial civil na rua que resolve o problema da violência. Fundamentalmente, eles também são importantes, muito importantes, mas dentro de uma ideia articulada, dentro de uma ideia de integração da segurança pública, agindo com inteligência dentro e fora das cadeias. Muito obrigado pela entrevista, Jarbas Vasconcelos. Eu que te agradeço, Tito. Foi um prazer.